São Paulo tem muitos problemas. Tem um elenco desajustado, um elenco desequilibrado, um elenco muito desfalcado. O Lucas Moura jogou só os últimos 10 minutos, entrou com 35 do segundo tempo. O Oscar ficou no banco. E aí o São Paulo tira o Marcos Antônio, que é o motorzinho do time, que fez muita falta no jogo da volta contra a LDU, e coloca o Rodriguinho, que é um jovem, é um talento, mas que entrou muito mal na partida. De um lado, o Maurício entrou e subiu muito o Palmeiras de produção. O Rodriguinho foi decisivo no gol de empate, no 2-2. Ele que erra uma bola, né? Dá um passe para trás ali de forma equivocada, né? E contribui também, né, para a alteração no placar. Outra coisa, o Abel acho que não vai falar isso na coletiva, mas é bom lembrar. Quando o Palmeiras perde ou quando o Palmeiras tem dificuldade, ele lembra a diferença de um dia de descanso. São Paulo jogou quinta-feira à noite em Fortaleza, o Palmeiras jogou em casa contra o Vasco na quarta-feira, não jogou que ele abriu um placar elástico logo no começo, né? E deu até para se poupar, se preservar durante o jogo. Sim. Então o Palmeiras, que tem muito menos... E o São Paulo ainda jogou com um a menos por um bom tempo, Exatamente. Né? Então, além dessa diferença abissal hoje de elenco, né, de condições que um treinador tem e que o outro treinador tem, o São Paulo ainda estava muito mais desgastado, sofrido, e a gente sentiu isso na partida. Então, acho que isso também explica um pouco da queda de produção do São Paulo, além da subida de produção do Palmeiras. Mas tem uma coisa que não pode deixar de ser dita nesse clássico, a vitória do Palmeiras. Você pega a tabela, ela é espetacular. Se você pegar o caminho do Palmeiras daqui até o final, esse era um dos jogos mais complicados pela história, rivalidade, jogo no Morumbi, claro, onde historicamente o Palmeiras não vence tão facilmente os jogos. O jeito que aconteceu para o Palmeiras é fundamental, coloca ele nesse momento matematicamente numa condição, até talvez pelos matemáticos de favoritismo em relação ao Flamengo, porque ele tem um jogo a menos, mas ele tem vantagem no número de vitórias. Ele ganhando o jogo contra o Juventude, mesmo que o Flamengo vença o Bahia, não vai ser uma vitória tão impactante do Flamengo como foi essa do Palmeiras. E a derrota para o São Paulo ela é terrível porque o São Paulo estava entrando no G6 com a vitória. Sim. São Paulo Mirassol perdendo, né? Perdeu pro Corinthians. Alguns times têm dado uma rateada, Botafogo, Mirassol, e o São Paulo tenta chegar ao G6. São Paulo para na tabela, tá atrás até do Fluminense, que tem 2 jogos a menos. O São Paulo deixa de quebrar um tabu. O São Paulo não vence o Palmeiras desde a Copa do Brasil de 23. E o São Paulo estava conseguindo quebrar esse tabu, e o que, de certa forma, traria um pouco de paz para o São Paulo e a sua torcida. O Morumbi não estava lotado hoje. A torcida do São Paulo, nesse fim de semana, fez uma série de protestos em várias cidades, até em outros países, o Japão, Estados Unidos, Londres, torcida fazendo protesto fora Casares. Então, uma ruptura, uma cisão, uma crise no São Paulo, política, administrativa da torcida. Uma vitória contra o Palmeiras talvez amenizaria a situação. Claro. E então, com a derrota, a situação se complica na tabela para o São Paulo. Eu espero, e certamente vai acontecer, um choro muito grande por parte da direção do São Paulo, da comissão técnica do São Paulo e dos jogadores em relação à arbitragem, que a gente vai falar daqui a pouco, porque a arbitragem foi, para mim, absolutamente decisiva. Foi decisiva? Foi decisiva para a virada do Palmeiras. Para você, o que foi decisivo, Zé? A arbitragem ou as mudanças que o Abel fez? Boa tarde. Boa noite. Já vou mandar esse abacaxi para você. Aí, vovozinho, já chegou no meu gogó, já, pô. Cheguei direto. Arbitragem, o caramba, tal. Boa noite, vovozinho. Boa noite. Porque assim, 2 coisas aconteceram no segundo tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras não estava jogando e o São Paulo estava jogando um clássico. Sim, sim. No segundo tempo, 2 coisas aconteceram. Sim. As mudanças que o Abel fez e as questões da arbitragem. O que foi decisivo? Primeiro, boa noite, Bruno. Boa noite, Bubu. Pô, um tempão, né, Bubu? Boa noite, vovozinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Acho que primeiro, o São Paulo poderia ter matado o jogo, né, no primeiro tempo. Sim. Né, com 3-0, se eu não me engano. Não, 2-0, desculpa. Teve o probleminha ali no segundo tempo. Vamos dizer, depois eu vou entrar na arbitragem. Eu acho que 2 fatores foram importantíssimos hoje na mudança de jogo. Primeiro, o elenco, como o Bubu ressaltou aqui, e o trabalho do Abel. O Abel fez um trabalho sensacional. No primeiro tempo, o Palmeiras não existiu, tinha muitos problemas. O São Paulo com 3 zagueiros contra 1.
o Flaco Lopes saía para jogar no meio-campo e não conseguia encontrar a marcação. O São Paulo com 3 jogadores no meio-campo e o Marco Antônio rodando o tempo todo. Estava muito bem o Marco Antônio, né? Dificultando a vida dos jogadores do Palmeiras na marcação. Aí o Crespo deixa os 2 jogadores de lado de campo para baterem com os 2 laterais do Palmeiras, né? E aí tanto o Felipe... péssimo, isso, né? Tanto o Felipe Anderson como o Veiga, eles entravam... O Anderson um pouquinho mais entrava, né, para jogar por dentro. O Veiga tentava sair um pouco mais para abrir os espaços ali, para abrir um corredor e poder jogar mais próximo ali da lateral esquerda, né, lateral direita, perto do Giai. Só que o São Paulo estava bem arrumadinho. Então, quando o Palmeiras tentava jogar, o São Paulo pressionava, roubava essa bola e criava essa superioridade numérica. O Palmeiras tentou, nos primeiros minutos, fazer uma marcação individual, conseguiu, só que a partir do momento que sai o gol, e aí é um erro individual, um erro dos jogadores do Palmeiras, que todo mundo ficou olhando a bola. Ninguém olhou o posicionamento, é uma saída de bola, o Murilo tocou a bola ali no Flaco, o Flaco não conseguiu dominar essa bola e todo mundo estava olhando a bola. O próprio Gustavo, se ele dá um passezinho, acho que um pouquinho mais à frente, ele percebe, acho, se não me engano, ele deixa... olha lá, tá todo mundo olhando ali, ó. Sim, tá fora, né? Se ele sai um pouquinho, talvez ele deixasse o Gomes, né? O Gomes. É o Gomes. Ele isso. deixaria o Luciano, acho que na linha ou um pouquinho na frente, aí seria impedimento. Mas é a saída de jogo, então você tá olhando para a bola, muitas vezes você não se concentra na questão do sem a bola, né? Onde que eu vou me posicionar. No segundo tempo, o Palmeiras voltou a jogar aquele Palmeiras... Ele recua o Aníbal, tira o Giai, coloca o Alan, né? O Alan para fazer aquela função de ala, põe o Maurício por dentro para poder jogar e aí o Palmeiras consegue criar volume de jogo, ter o controle da posse de bola, conseguir o Maurício entrou muito pressionar. bem, O Maurício entrou muito bem. O São Paulo, quando cansa o Marco Antônio, o São Paulo morre. Né? O São Paulo não consegue jogar, não tem outro jogador para fazer isso. Só que aí a minha crítica vai também ao Crespo. Não tem o jogador, mas eu não posso tirar 6 por meia dúzia. Você não pode tirar o Marco Antônio, que é um armador, que é um cara que participa do meio-campo, que ajuda, que se posiciona, e colocar o Rodriguinho, que é mais meio atacante. Ou seja, você abre o campo. Se você já tem dificuldade de manter 90 minutos com a mesma intensidade, porque o Palmeiras mudou, é um outro ritmo, é uma outra forma, você abre ainda mais o seu time. Pelo contrário, ele deveria fechar. Pô, eu tô com dificuldades, eu vou tirar o Marco, tá fechado, então eu vou fazer 2 linhas de 4 aqui, vou deixar bem próximos aqui, porque o Palmeiras mudou, vou colocar ali na frente, vou deixar o Luciano junto com o Tapia, daqui a pouco eu tenho uma substituição que eu posso colocar o Lucas junto com o Luciano ali na frente, mas eu mantenho meu time próximo, 2 linhas para poder jogar, porque eu sei das minhas limitações. Mas não, ele continuou jogando com o mesmo sistema de jogo, com a mesma forma de jogar, e aí o Palmeiras deitou e rolou. O Palmeiras controlou o jogo, Maurício, o próprio Alan, quando entra também, dá outro volume de jogo, outra dinâmica. Então, acho que o Abel fez um trabalho sensacional para a virada. Aí, depois, nós podemos questionar as questões da arbitragem. Expulsão para mim não, pênalti. O pênalti para você em cima do Tapia. Já vamos para esse assunto da arbitragem, então? Para mim foi pênalti em cima do Tapia. Ah, mas foi sem querer. Não tem. Sem querer também é pênalti. Sem querer também é falta. O Alan ali escorrega e acerta o jogador do São Paulo. É falta. Não tem. E até porque o Tapia estava no lance. Não é que ele estava fora do lance. Ele poderia pegar... A bola não tinha passado já, Zé? Mas ele estava mais próximo também. Ele também poderia recuperar essa bola. Então, para mim, foi pênalti. E, assim, provavelmente cada um vai ter uma opinião. Vamos pôr o lance. Eu acho, por exemplo, o Andréas correu o risco de ser expulso. Logo depois, né? Para mim, ele poderia ser expulso fácil, porque ele levanta, ele vem para dividir com a sola já bem alta. Mas ele pegou a bola, mas a intenção dele não foi dividir com a bola, a intenção dele foi se proteger, né? Porque ele achou também que o Marco vinha. Olha lá, o Tapia estava no lance, o Tapia não estava fora do lance. Ele não é que ele estava fora do lance totalmente, a bola estava distante, ele estava no lance. Ali é pênalti. O Tapia ia pegar a bola, ali é pênalti. Isso aí é pênalti, não tem esse negócio. Eu não sei se ele ia pegar a bola, mas eu também achei pênalti. Isso aí é pênalti. O Abate assim, eu vou falar do Abate que eu estou bem tranquilo, porque desde que ele começou, eu sempre achei ele fraco. Bem tranquilo. E aí não é do Palmeiras, não, ou do São Paulo. Para mim, eu sempre achei ele muito ruim. Eu acho ele árbitro ruim, arrogante. Eu não gosto, eu particularmente não gosto. Tem gente que gosta, eu não gosto. Eu sou mais o Klaus, acho o Klaus muito mais árbitro do que ele. Isso aí é pênalti. No mínimo, vai ao VAR. No mínimo. O VAR tem que chamar e falar assim, Abate, vem cá. Dá uma olhadinha, porque o jogador do Palmeiras mesmo, escorregando, bateu. Eu tô curioso para ver. É a regra 12. Eu consultei aqui os árbitros.
que eu tenho amizade, e os caras falaram, imprudência, regra 12, pode pegar. Eu acho que, eu não sei, eu pedi para os nossos repórteres até que estão lá, e quero ouvir o Bubu e o Zinho, porque tem a revisão ali do VAR, né? Porque o árbitro, o Abate, ele pede para esperar, né? E aí o Abate, ele chama os dois, não é, Bubu? Ele chama o Luciano e o Gustavo Gomes. Aí ele dá uma explicação para os dois e explica por que ele não deu pênalti. Seria interessante a gente ouvir do Luciano ou do Gustavo Gomes qual foi a explicação, desculpa, já que a Bubu. gente não pode ouvir o Abate. Provavelmente ele falou o seguinte, o Tapia estava fora do lance. Não existe isso. Provavelmente ele deve ter falado isso para o Luciano. O Tapia não estava participando do lance. Não existe isso, é a mesma coisa. Eu vou lá e faço uma falta fora do lance, mas o lance está lá e eu estou fazendo uma falta aqui, isso aí não é punição? Não é uma punição? O que você acha, Bubu? Para mim, esse pênalti é escandaloso. Escandaloso? Esse pênalti é escandaloso e isso vai ter desdobramentos. Vamos ver qual vai ser o áudio do VAR, né? Porque o Abate que errou em campo... Mas tudo bem, você pode, né? Calma, deixa a jogada seguir, Bubu, vamos ver. Bubu, Era um lance muito fácil. Ali não tem mas como errar, Bubu. Mas hoje tem a tecnologia, tem o VAR. Então, é importante depois a gente escutar e a CBF vai ver e eu acho que vai ter punição para arbitragem. Porque esse lance, o Zé ouviu alguns comentários de arbitragem, eu ouvi todas as pessoas que eu vi. E eu ouvi, mais palmeirenses, inclusive. Eu também. É unanimidade. Esse é um pênalti que a gente pode classificar como um pênalti escandaloso. E com a tecnologia, o árbitro na velocidade do lance, a bola passou e tal, você pode dar alguma desculpa. Com a tecnologia, com o VAR, não dá para não dar um pênalti como esse. Né? Talvez o São Paulo não convertesse. O Luciano tinha tantas vezes do pênalti que ele pegou a bola e bateu o pênalti. Aliás, ele pega a bola posso lá... falar uma coisa? Eu também achei pênalti. Mas sabe qual é o problema desse lance? É a displicência do Luciano. O Luciano tá na cara do gol para fazer o gol e do mesmo jeito que no primeiro gol ele vira o rosto assim para fazer uma graça, ele quer dar um toquinho de lado para fazer bonito. Ele tá na frente do Everton. Foi a displicência do Luciano que acabou causando esse pênalti não marcado. Ali ele não tinha perna direita para chutar, Bruno. Não, mas ele chuta com a esquerda. Não, ele bate com a perna esquerda. Ele tava levando aqui, o jogador do Palmeiras estava chegando. Põe de novo aí o lance. Ele tá na frente do Everton. Se ele bater aqui, ó. Chamado pênalti culposo. Ali ele tinha que dar o estilo... Pra mim, ele tá... Olha lá, ele tá na frente... mas ele tá na frente do... Olha lá o Everton, aí, ó. O gol tá na cara dele. Mas o Gustavo arrebenta com ele, porque o Gustavo ameaça de dar o bote nele e ele tira o tempo do Luciano. Pra mim... Aí ele toca pro... Tá vendo? Aí, pra mim tem uma tremenda displicência do Luciano. Pra mim. Pra mim é o chamado pênalti Foi culposo, pênalti, mas o Luciano poderia ter matado o jogo aí. O Alan não tinha intenção, mas ele é imprudente, ele acaba escorregando, acaba dando um carrinho e ele atinge, ele derruba o Tapia. O movimento é muito claro, não é aquela música famosa, mas o movimento é muito claro. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, ele vai deslizando e derruba na área o Tapia. Então é indiscutível pra mim. Tem a câmera, claro demais. Tem uma outra câmera depois, durante o jogo, tem um replay que pega de frente o lance. E aí ele acerta realmente o jogador de São Paulo. Assim, foi pênalti. Ele fazendo gol ou não, nós não sabíamos se ia ser a decisão, se ia ter o terceiro gol ou não. O problema é só não ter marcado. É isso. Não, eu também acho. Pra mim, o pênalti marcado, mas repito, pra mim, tem uma displicência do Luciano que quis fazer uma graça e não definiu a partida. Então é isso, pessoal. Cara, eu acho que assim, vou ser bem sincero, acho que o São Paulo foi pênalti pro São Paulo, acho que foi pênalti, claro, pro São Paulo. Só que o São Paulo tomou 3 gols do Palmeiras, gente. O São Paulo jogando em casa, ganhando 2-0, leva 3 gols. Então o mérito é todo do Palmeiras. Todo do Palmeiras foram buscar lá e tal. Né, eu acho que o pênalti podia mudar o jogo, podia ser 3-0 e matar o jogo. Eu acho que o Palmeiras animicamente ia sair do jogo, acredito. Mas o time não pode levar 3 gols. E o Rodriguinho entrou bem, mas deu o segundo gol. O primeiro gol foi contra-ataque. O São Paulo ganhou 2-0, tomou 2 contra-ataques, ganhando o jogo. Então, eu acho que isso não pode acontecer. E, cara, é um banho de água fria, né? Porque o São Paulo tava entrando no G6. A gente tinha até falado ontem, o São Paulo ganhar do Palmeiras, para até entrar no G6, o São Paulo tava entrando pro G6 e fazer uma presepada dessa. Então, São Paulo foi prejudicado sim, é uma vergonha que aconteceu, mas também não pode ficar culpando só o juiz e esquecer do que o time fez. Levar 3 gols num clássico e ganhando em casa, e de contra-ataque, ganhando o jogo. É lamentável.